atendimento de uma criança com TCE leve, um dos maiores desafios é definir qual criança merece tomografia, qual criança merece observação e qual pode ir de alta para casa sem nenhum exame ou observação. Nos próximos minutos eu vou tentar deixar isso um pouquinho mais claro para te ajudar no próximo atendimento. Acompanhe aí. Beleza, pessoal? Vamos começar nossa aula? Bom, primeiramente, como que eu vou classificar o traumatismo crânioencefálico? A classificação ela vai depender exclusivamente da escala de coma de Glasgow. Os eventos que antecederam a chegada no pronto-socorro, eles são úteis e vão ser utilizados para a gente definir a nossa conduta. Porém, não vão interferir na classificação do TCE, que eu vou olhar só para o Glasgow. E eu vou separar entre leve, moderado ou grave, a depender dele. Então, eu vou chamar de TCE leve quando o Glasgow estiver entre 13 e 15, moderado quando estiver entre 9 e 12 e grave quando estiver menor ou igual a 8. Vamos lembrar que o Glasgow para criança ele tem que ser adaptado ao DNPM. Não dá para eu esperar que um lactente consiga falar onde ele está, se ele está orientado temporoespacialmente. E nem que ele obedeça comandos. Tá? A abertura ocular vai ser igual, independente da faixa etária. Porém, resposta verbal e resposta motora tem que ser adaptado ao DNPM da criança. Bom, quando a gente classificou o TCE como moderado ou grave, a gente não tem tanta dúvida na conduta. Esse paciente vai ser atendido na sala de emergência. Eu vou monitorizar, oxigênio, acesso venoso, exames, fazer o destro e vou fazer o atendimento dele baseado no ATLS. Então, A, B, C, D, E. Então, no A, manter a via aérea dele pérvia. Se precisar entubar, já vou entubar. Manter o suporte ventilatório adequado. Saturação entre 94 e 98. Manter a estabilidade hemodinâmica. Então, se precisar fazer volume, vou fazer volume. Esse paciente, com certeza, vai ser avaliado pela neurocirurgia e precisa de exame de imagem assim que ele estiver estável. E no E, vou expor o paciente, ver se tem alguma outra lesão que está comprometendo a circulação, está comprometendo o hemodinâmico, vou agir nela e também vou ver a temperatura para tratar a temperatura. É importante desses pacientes a gente avaliar sinais de hipertensão intracraniana. E aí vamos lembrar da tríade de Cushing, que é a hipertensão, bradicardia e alteração respiratória. Paciente com tríade de Cushing está com uma hipertensão intracraniana grave e as medidas têm que ser um pouco mais urgentes. Bom, gente, esse não é o nosso foco da aula. O foco da aula é falar de TCE leve. Quando a gente está com TCE leve, a conduta acaba tornando-se um pouco mais difícil, digamos assim. Gera um pouco mais de dúvida, porque eu fico frente a um paciente que eu, ao mesmo tempo, quero minimizar a realização de tomografia, que a gente sabe que ele ser exposto à tomografia na infância pode aumentar o risco dele ter neoplasia no futuro. Mas, ao mesmo tempo, eu também não quero negligenciar. Eu não quero deixar passar uma lesão intracraniana, um sangramento ou uma fratura de crânio, eu não quero deixar passar essa criança. Então, para isso, tem diversos scores clínicos, diversos protocolos que nos ajudam a tomar essas condutas. O protocolo mais conhecido é o criado pelo pessoal do PECARNI. O PECARNI ele é quase sinônimo de protocolo de TCE, mas na verdade PECARNI é uma rede de emergências pediátricas, de estudos de emergências pediátricas norte-americana, e eles que estabeleceram esse protocolo que é tão utilizado em todos os pronto-socorros mundo afora. O PECARNI ele propõe uma abordagem distinta entre menores que 2 anos com maiores que 2 anos. Por que essa abordagem distinta? Vamos lembrar que o DNPM é diferente, né? A criança maior que 2 anos já consegue referir algumas coisas, a calota craniana também é mais bem formada nesses maiores do que nos menores, então eu tenho que ter um olhar diferente a depender da faixa etária. Para quem o PECARNI não pode ser considerado, que foi excluído do estudo que construiu o PECARNI, que foi um estudo retrospectivo, pacientes vítimas de trauma penetrante, tumor cerebral prévio ou alteração neurológica prévia, porque aí poderia gerar um viés de alteração neurológica que o paciente já tinha, e o tumor também, podia gerar uma hipertensão intracraniana, alguma outra alteração neurológica. Se o paciente já chegasse com tomografia, aí porque ele é excluído do estudo, não dá para a gente aplicar o PECARNI para ele, porque se ele já chegou com a tomografia, já foi o objetivo do PECARNI, que era evitar a tomografia. Ou se foi um mecanismo de trauma besta, um mecanismo de trauma trivial, também não dá para a gente aplicar o PECARNI. Bom, o PECARNI ele sugere 6 variáveis clínicas que são relevantes para eu classificar o paciente em alto, médio ou baixo risco. Quando eu falo alto risco,
seria um risco próximo de 4% de ter uma lesão clinicamente relevante. Médio risco próximo de 1% e baixo risco seria menor que 1%, menor que 0,01%. Beleza. Quando eu estou falando de menores de 2 anos, se ele tiver alteração de Glasgow, ou seja, chegou com Glasgow 13 ou 14, ou qualquer alteração do estado mental, ele teve convulsão, está com algum rebaixamento, alguma alteração neurológica que eu não consigo classificar no Glasgow, porém ele tem uma alteração do estado mental, eu vou considerar ele de alto risco. Além disso, se ele tiver alguma fratura palpável, palpei o crânio, percebi alguma crepitação, essa criança também vai ser considerada de alto risco. Então, alto risco próximo de 4%, como eu tinha falado anteriormente. Para essas crianças, não tem dúvida. Tomografia logo na entrada. O paciente está bem, então ele está estável. Eu vou avaliá-lo e já encaminhar para a tomografia. Uma tomo sem contraste para a gente ver se não tem nenhum sangramento ou nenhuma lesão clinicamente relevante. Fora essas duas primeiras variáveis que obrigam eu a fazer a tomografia, tem outras 4 variáveis que eu tenho que considerar na minha avaliação a, pelo menos, observar o paciente durante um período. Quais são essas 4 variáveis? Hematoma não frontal. Então, assim, o paciente bateu qualquer região que não seja a testa e fez um hematoma, eu vou considerar ele com risco intermediário. Perda de consciência. Para menor de 2 anos, a gente considera essa perda de consciência mais que 5 segundos. Eu, particularmente, acho difícil a gente avaliar isso, né? Mais que 5 segundos. É um tempo muito breve para a gente conseguir discorrer isso da história, da anamnese dos pais. Então, atentar essa perda de consciência, mas estou colocando aqui no protocolo, maior que 5 segundos. Comportamento não habitual. O que seria o comportamento não habitual? O famoso, a mãe falou que o paciente está esquisito, não está agindo conforme eles estão acostumados. Está mais irritado, mais choroso, alguma coisa assim do tipo. Ou se foi um mecanismo grave de trauma. Qualquer uma dessas variáveis vou considerar o risco intermediário, que é próximo de 1%, e eu vou ou fazer tomografia ou observar o paciente. Quando eu vou preferir um, quando eu vou preferir o outro. Então, assim, um médico mais novo, que não tem uma experiência no caso, ou pela sua própria experiência, você prefere fazer a tomografia? Está autorizado. Pais muito angustiados. Um achado contra vários achados. Então, ele só tem um hematoma não frontal. Vou ficar mais tranquilo, não preciso fazer tomografia, só vou observar o paciente. Ele tem um hematoma não frontal, ele está com alteração, conforme os pais estão falando, não está agindo conforme normalmente, ou teve alguma perda de consciência, esse paciente eu vou preferir fazer a tomografia, porque ele teve vários achados ao invés de um só. Se o paciente, durante a minha observação, teve alguma piora clínica ou algum novo sintoma, também é um paciente que vai ser candidato à tomografia. Além disso, pacientes menores que 3 meses que forem vítimas de TCE leve e tiver qualquer uma dessas variáveis, também vai fazer tomografia independente do status clínicos dele. Beleza, eu decidi observar o paciente. Qual o tempo de observação? O tempo de observação vai ser entre 4 a 6 horas. Os estudos mostraram que 4 a 6 horas de observação, o paciente não apresentou nenhuma alteração do estado mental, nenhuma alteração neurológica, ele pode ir para casa com segurança, que a chance dele ter uma lesão realmente relevante é bem baixa. Nos maiores de 2 anos, vai ser um parecido, mas com pequenas diferenças. Então vamos lá. Alteração do Glasgow, mesma coisa. Então, Glasgow 13 ou 14, ou qualquer alteração do estado mental, o paciente vai ganhar a tomografia, porque é alto risco, próximo de 4%. Ao invés de fratura palpável, aqui eu vou falar de fratura de base de crânio. Tá? Quais são os sinais de fratura de base de crânio? Então aqui o famoso sinal do Guaxinim. Ele tem então um edema periorbital com equimose, certo? Rinorreia, saída de sangue pelo nariz, ou otorreia, ou otorragia, equimose retroauricular, ou o sinal do halo, né? Eu faço otoscopia, vejo lá um hemotímpano, ou vejo líquor em volta e no meio sangue. Esses são sinais de fratura de base de crânio. Se o paciente apresentar qualquer um desses daqui, a tomografia também está indicada. Beleza? Fora essas duas primeiras variáveis, quais são as outras 4 que eu vou considerar de risco intermediário? Vômitos, e aí é qualquer episódio de vômito. Perda de consciência, que é qualquer perda de consciência, não é só 5 segundos. Cefaleia intensa, a criança que consegue falar, então eu não vou pelo comportamento não habitual. Está falando que está com uma dor muito forte, que eu dei remédio, não melhora. Vamos considerar risco intermediário.
ou mecanismo grave de trauma. Mesma coisa, para esses pacientes, risco intermediário, ou tomografia ou observação, a depender do que? Experiência do médico, angústia dos pais, um achado contra vários achados, ou piora durante a observação. Quando eu falo mecanismo grave de trauma, do que eu estou falando? Então vamos lá. Acidente automobilístico em que alguém foi ejetado ou teve morte de outro ocupante. Atropelamento por veículo motorizado. Ciclista sem capacete. Eu colocaria aqui, além de ciclista, também patins, patinete, qualquer um desses brinquedos de alta velocidade que a criança caiu sem capacete, eu vou considerar como um mecanismo grave de trauma. Colisão contra objeto de alto impacto, então pedrada, paulada, qualquer coisa assim do tipo. Ou a gente vai considerar pela altura o mecanismo grave de trauma. Para menores que 2 anos, quando a queda for maior que 90 centímetros. Maiores que 2 anos, queda maior que 1,5 m. Beleza? Vamos dar uma revisada para a gente fechar direitinho quais são os critérios. Então vamos lá. 2 abordagens distintas. Menores que 2 anos, maiores que 2 anos. Alteração de Glasgow, alteração do estado mental, tomografia. Não tem dúvida. Presença de fratura palpável nos menores que 2 anos ou presença de fratura de base de crânio nos maiores que 2 anos também vai indicar tomografia. Essas variáveis são variáveis de alto risco, próximo de 4%, tomografia logo na entrada. Bom, não tem nenhuma dessas 2 variáveis. Vamos ver as outras então. Hematoma não frontal, então qualquer lugar que não seja testa. Perda de consciência, e aí asterisco porque é mais que 5 segundos no pequenininho. Comportamento não habitual ou mecanismo grave de trauma. Nos maiores, vômitos, perda de consciência, aqui é qualquer perda de consciência. Ao invés de comportamento estranho, vai entrar cefaleia intensa e o mecanismo grave de trauma. Qualquer uma dessas variáveis, ou observação de 4 a 6 horas, ou tomografia, a depender da experiência do médico, preferência dos pais, ou angústia dos pais, um achado contra vários achados, menores que 3 meses, ou piora clínica. Fiz a tomografia, está alterada? Esse paciente precisa de uma avaliação neurocirúrgica. Muitos dos casos vão ser condutas conservadoras. Não necessariamente ele vai ter que ser operado, vai ter que ter uma abordagem, mas ele precisa ser avaliado por um neurocirurgião. Não tem neurocirurgião no seu serviço? Você transfere ele para algum lugar que tenha. Não tem nenhuma dessas variáveis, nenhuma dessas 6 variáveis, o paciente vai de alta para casa com orientações de sinais de alarme. Então vai com orientação de qualquer alteração neurológica, convulsão, cefaleia muito intensa, qualquer uma daquelas variáveis que ele apresentar, ele tem que voltar prontamente ao pronto-socorro. Nesse momento, os pais vão perguntar: doutor, meu filho pode dormir ou não pode dormir? A resposta é: pode dormir. Normalmente esses traumas acontecem até à noite, a criança já está com sono. Ele pode dormir, mas a gente vai ter que ficar observando a cada 3, 4 horas para ver se a criança está bem, pelo menos nas próximas 24, 48 horas. Então, ele pode dormir com supervisão. Se tiver com uma sonolência intensa, alguma coisa assim do tipo, tem que voltar para ser avaliado. Resolvi fazer a tomografia. A tomografia está normal? Esse paciente também pode ir de alta. Não tem um tempo de observação. O tempo vai ser o tempo necessário para ele estar com um Glasgow bom. Então, assim, ele tá com um neurológico ótimo, nenhuma alteração neurológica, já comeu, está tranquilo, brincando, agindo conforme o esperado para a idade dele, ele pode ir de alta para casa, porque a tomografia dele está normal, o risco dele ter uma abordagem neurocirúrgica é muito baixo, então pode só fazer a observação em casa com os sinais de alarme. Beleza? Bom, gente, espero ter contribuído um pouco para o conhecimento de vocês. Vai lá na nossa página no Instagram, curte o nosso post sobre TCE, deixa lá suas dúvidas e se inscreve aqui no nosso canal para acompanhar as próximas aulas. Valeu!